Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é muito especial, nos leva a caminhos no Extremo Oriente. Para começar, uma pergunta: o que Júlio César, Napoleão e Adolf Hitler têm em comum? Vocês poderiam dizer, os três são megalomaníacos, são conquistadores. Além dessas similaridades, eles também têm uma outra coisa em comum: tentaram conquistar o Egito. O Egito é uma terra maravilhosa, mágica, bonita, misteriosa. Hoje o Egito está em paz. Continua atraindo muita gente, turistas, pesquisadores, arqueólogos e historiadores, como eu. Um dos roteiros que eu organizo e levo grupos de brasileiros para conhecer é o Egito, Israel e Jordânia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dos três países. Lógico, com foco nos objetivos militares, que é a nossa atração, o nosso interesse aqui, mas também um pouquinho sobre a parte turística. Esse roteiro já fiz várias vezes, com vários grupos de brasileiros. Vou contar para vocês como que é. A visita começa no Cairo, capital do Egito. Cairo é uma cidade super populosa, de 9 milhões de habitantes, e que concentra a maioria da população egípcia amontoada nas suas casas semi-construídas, porque o egípcio, ele, assim como outros países do mundo, eles moram em família. Então você constrói uma casa e você faz um anexo em cima, depois mais outro anexo. Então as casas no Egito estão sempre em construção. Mas Cairo mantém os traços das civilizações anteriores, dos povos que passaram por ali. Lógico que quando você fala Cairo, você lembra das pirâmides. As pirâmides estão lá imponentes, à espera da nossa visita. E é possível você caminhar em torno das pirâmides. É possível também entrar dentro da grande pirâmide e chegar até a câmara onde estava o sarcófago do faraó Quéops. Essa câmara do faraó Quéops, no entanto, foi saqueada ao longo dos milhares de anos, desde que a pirâmide foi construída. Mas a beleza, a grandeza das pirâmides, no entanto, não foi levada pelos bandidos. E essas pirâmides sempre atraíram os nossos conquistadores. Napoleão, por exemplo, disse frente à pirâmide: soldados, do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Isso dá a dimensão e a atração das pirâmides para um cidadão comum e até para os grandes guerreiros da humanidade. Foi ali que ocorreu a Batalha das Pirâmides, onde Napoleão, com apenas 29 anos de idade, já revelava o seu gênio militar. Cairo, no entanto, não oferece apenas as grandes pirâmides, o que obviamente já seria uma grande atração. Existe ali o Museu Egípcio do Cairo e tem um novo Museu do Cairo que está sendo terminado agora em 2021 e em 2022, quando nós iremos com um novo grupo conhecer Egito, Jordânia e Israel, e você está convidado para fazer parte. Vou falar mais um pouquinho sobre esse roteiro no final do programa, mas você já pode entrar em contato se tiver interesse de ir conosco. Então esse novo museu será inaugurado em 2021 e promete ser um dos maiores museus do mundo, contando essa história toda do Egito. Mas voltando aos objetivos militares, no coração do Cairo existe a cidadela de Saladino. Saladino foi um grande líder muçulmano, ele era árabe na sua origem, e conquistou não só o Egito, como também Jerusalém. Saladino, por exemplo, enfrentou e derrotou os cruzados, aqueles soldados europeus que marcharam da Europa até Jerusalém em busca de preservar a Terra Santa. Mas isso também é uma outra história. O fato é que existe no Cairo essa cidadela de Saladino, de onde ele preparou seu exército, uma tropa imensa, e marchou em direção a Jerusalém para conquistá-la. É possível visitar a cidadela de Saladino e dentro da cidadela existe um museu militar do exército egípcio.
Essa é a entrada da fortaleza de Saladino. Hoje nós vamos conhecer a história dessa imensa fortaleza, um forte militar, uma base militar importante e maciça, principalmente se a gente pensar na época em que ela foi construída. Então vai ser uma visita muito interessante aqui à cidadela de Saladino, a fortaleza de Saladino. Vamos lá conhecer então a fortaleza de Saladino. Essas muralhas, construídas por volta do ano de 1100, 1120, essas muralhas serviram para proteger o treinamento dos soldados de Saladino. Milhares de soldados treinavam aqui diariamente e treinaram durante muito tempo. Após esse treinamento, daqui partiu o exército saladino para a reconquista de Jerusalém. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância desse fato. Foi por trás dessas muralhas, hoje cercadas pelas construções da cidade do Cairo, que Saladino organizou o seu exército e partiu em direção à reconquista da cidade santa de Jerusalém. Hoje, Cairo ocupa todo o entorno da muralha, todo o entorno da fortaleza de Saladino. Agora imagine naquela época, isso tudo aqui era um deserto, e aqui dentro milhares de soldados treinaram durante 2 anos, se preparando para uma missão mais difícil da vida deles e que provavelmente não voltariam vivos, que foi a retomada de Jerusalém, para enfrentar os cruzados. Saladino se provou o grande líder muçulmano que todos aguardavam, e a reconquista de Jerusalém significou a afirmação do seu governo, do seu comando de todos os muçulmanos. Ele era o grande líder que ele julgava ser, mas que precisava provar. O que aconteceu dentro dessas muralhas foi totalmente decisivo para o futuro, para a formação do mundo islâmico. A afirmação de Saladino como um grande líder militar, político e até religioso. Estar aqui dentro dessas muralhas e poder sentir um pouco do que foi essa jornada que começou aqui e terminou com a conquista de Jerusalém e a grande transformação que isso significou para o mundo e especialmente para o mundo islâmico. Aqui no mundo islâmico, a metade dos nomes dos homens muçulmanos são nomes do nosso profeta Muhammad. Muhammad, Ahmad, Mustafa, Abdul. Outra metade dos nomes dos homens muçulmanos de nomes de outros profetas. Milhões de muçulmanos, milhões, chama Ibrahim e Abraham. Milhões de muçulmanos chama Isaac. Milhões de muçulmanos chama Yusuf. Yusuf e Hussein. Milhões de muçulmanos chama Isa. Jesus. Depois de visitarmos a citadela de Saladino, tivemos o imenso prazer de estar em El Alamein. El Alamein é uma cidade que fica no norte do Egito e aonde durante a Segunda Guerra Mundial foi travada uma batalha, uma das batalhas mais decisivas ao lado de Stalingrado em toda a guerra.
e também talvez ao lado da Batalha de Midway. Midway, Stalingrado e El Alamein são as 3 batalhas que mudaram a maré da guerra em 1942. Até hoje existe uma parte do campo de batalha preservado, que eu tive a oportunidade de caminhar por ele, e também existem ali 3 cemitérios, 2 dos quais foi possível visitar nessa jornada. O cemitério alemão, em El Alamein, e o cemitério italiano. Além dos cemitérios, existe um museu de El Alamein, o Museu da Batalha. E é um museu incrível, com um acervo fantástico, inclusive objetos pessoais de Erwin Rommel, o comandante alemão, e também do Bernard Montgomery, o comandante aliado. Além disso, existem também ali aviões, tanques, que foram usados no próprio campo de batalha e estão lá preservados, embora com as marcas da guerra. Visitar El Alamein é algo imperdível que você não pode deixar de fazer ao estar no Egito. Eu disse que o Cairo é construído de maneira temporária, ou seja, as pessoas vão adequando as suas construções ao aumento das suas famílias. E vocês sabem que o Egito hoje é controlado por uma junta militar. Então, bem no meio da cidade do Cairo, no meio dessa precariedade de construções, de um trânsito caótico, existe um oásis, existe uma ilha de desenvolvimento, de organização, de belos prédios, que é o bairro militar. Nesse bairro militar tem, por exemplo, o clube de tênis onde Hosni Mubarak, o ex-governante do Egito, jogava o seu tênis, ele era fanático por tênis. Mas ali também existem 2 museus militares muito interessantes, onde é possível fazer uma visitação, está aberto ao público, embora você tenha que, com o nosso guia, o Mohamed, ele dá um jeitinho de conseguir nosso acesso ali, mas é fácil, não é difícil, não, é aberto ao público. Só que ele é mais visitado nas datas cívicas egípcias. O primeiro museu, esse que está no link que eu vou deixar na descrição, é o Museu do Panorama 6 de Outubro, que celebra, teoricamente, a vitória do Egito sobre as forças israelenses na guerra do Yom Kippur. Hoje nós vamos conhecer o Museu 6 de Outubro de 1973. Ele está localizado aqui no Cairo, no Egito. Fomos muito bem recebidos pelo alto comando aqui egípcio, que controla esse local. Tivemos o auxílio de um soldado, o soldado Abdul, que nos ajudou. E vai ser uma visita muito prazerosa, vocês vão ver. Todo o pátio interno aqui do museu é como se fosse um mapa, uma representação do combate como mais ou menos ele teria ocorrido. Então a posição das forças egípcias estão ali corretas. No meio o canal de Suez e aqui o monumento representando a travessia do canal de Suez pelas forças egípcias e aí a invasão do Sinai. E do outro lado as tropas israelenses que foram derrotadas nos momentos iniciais do combate. Tanto é que ali elas estão simbolicamente com os canhões apontados para baixo, significando que elas se renderam ou foram derrotadas. Aqui no pátio interno do Museu 6 de Outubro você encontra armas icônicas, com esta versão do famoso canhão 88 alemão, mas uma versão pós Segunda Guerra Mundial. Temos aqui um MiG-15, que foi usado durante os combates da guerra, como os egípcios chamam, da Guerra dos 6 de Outubro, ou como é conhecido internacionalmente, os americanos e até brasileiros, a Guerra do Yom Kippur.
Esse tanque T-34, também um icônico equipamento da Segunda Guerra, foi usado na guerra em 6 de outubro de 1973. Esse T-34 enfrentou os blindados israelenses na tomada do Sinai após os egípcios cruzarem o canal de Suez e invadirem o Sinai, recuperando o que os israelenses haviam tomado na Guerra dos 6 Dias. Mais à frente temos um gigantesco Sukhoi, também foi usado na Guerra do Yom Kippur, e logo mais à frente um MiG-21, que foi usado, esse MiG foi usado realmente em combate por um grande as da Força Aérea Egípcia. Os murais foram desenvolvidos por artistas norte-coreanos que foram enviados pelo ditador Kim Il-sung para o Egito para a construção desse panorama. Aliás, foi Kim Il-sung quem sugeriu ao Hosni Mubarak que construísse o panorama para valorizar a história. E você sente ali a influência daquele estilo comunista norte-coreano de construção de grandes memoriais. Essa visita ao Panorama 6 de outubro é muito interessante. Como vocês viram, o acervo é muito rico em termos de militaria, de mísseis, tanques, aviões, mas também ele mostra muito a mentalidade militar egípcia. O outro museu é o da Força Aérea Egípcia, que mostra com muito orgulho um acervo histórico de aviões desde a década de 50, 60, 70, 80, grandes aviões, tanto soviéticos quanto aviões norte-americanos e franceses. Vale a pena você visitar o Museu da Força Aérea Egípcia. Ali, por exemplo, você tem vários MiGs, MiG-15, MiG-17, MiG-21, você tem um pesado bombardeio soviético, você tem um F-16 com suas linhas aerodinâmicas incríveis e ele parece pronto para decolar. Ali também está exposto um Phantom F-4 também muito bonito. E é possível também visitar a parte interna do museu, que tem equipamentos, uniformes, armamentos, tem até um pedaço de avião israelense que foi abatido pela Força Aérea Egípcia. Depois de passar por esse entorno e também pela parte interna, você chega a um auditório onde é exibido um filme contando a versão egípcia da guerra do Yom Kippur, onde eles venceram novamente, entre aspas, os israelenses. Enfim, é um passeio que complementa o passeio anterior no Panorama 6 de outubro. Depois de visitar esse e outros locais do Cairo, como um jantar típico egípcio no Rio Nilo, com direito à dança do ventre, então fomos para Luxor, onde estão os grandes templos, e o Vale dos Reis. Em Luxor, visitamos o templo de Karnak, o templo de Luxor, visitamos também o Vale dos Reis, onde estão as tumbas dos faraós,
e vários faraós ali estão enterrados, e você percorre o caminho por dentro da terra até chegar na antecâmara, onde ficavam os sarcófagos. Além do templo de Luxor de Karnak, existe também o templo de Hatshepsut, que foi uma grande governante do Egito. E ao longo de todo esse caminho, vocês não se preocupem, nós teremos um guia egípcio, meu amigo Mohamed, que fala muito bem o português e que tem o convite para fazer para vocês. Olá amigos, estamos aqui no Egito, em Luxor, e gostaríamos de convidar vocês a virem conhecer o Egito conosco, comigo e com o meu amigo Mohamed, que eu vou apresentar a vocês agora. Bom dia, amigos do Brasil, do mundo inteiro. Sempre bem-vindos ao Egito. Aqui adoramos o povo brasileiro. Em Egito, em Luxor, para ver as pirâmides, os templos, os obeliscos. Aqui em Egito, onde temos muita história para contar. Bem-vindo! Também em Luxor nós temos a oportunidade de visitar um tradicional mercado egípcio e você pode comprar muitas lembranças, muitos souvenirs, muitas coisas interessantes ali. O nosso hotel em Luxor tem um embarcador onde você pode navegar, pegar um barco e navegar pelo Rio Nilo, uma experiência incrível, maravilhosa, muito bonito. O pôr do sol ali é maravilhoso, vocês estão vendo aí nas fotos que eu tirei. E depois de 2 dias em Luxor, nós retornamos ao Cairo e do Cairo pegamos o nosso voo para a Jordânia. A Jordânia é um espetáculo, né? Você fala, puxa vida, Egito, quero conhecer Israel, mas não fala da Jordânia. Mas a Jordânia, gente, tem segredos que eu vou mostrar agora. Começamos pela capital, Amman, onde é possível visitar, entre outros locais interessantes, o Museu Militar, o Royal Military Museum da Jordânia. O museu é localizado próximo ao Parque do Rei Abdullah II. O museu foi fundado em 2007, após o rei Abdullah, obviamente, dar as ordens. O prédio tem todo um design futurista, é considerado um castelo de areia futurista e possui cerca de 20 mil metros quadrados em 13 salas, onde existem muitos itens militares leves e pesados, mostrados de uma maneira histórica, cronológica, além de mais de 110 tanques, muitos dos quais foram usados nas guerras e batalhas da Jordânia. Já em Aqaba, próximo a Amman, existe um museu submarino no Mar Vermelho, com tanques, canhões, peças de artilharia, etc., que você pode visitar, desde que você seja mergulhador. A nossa rota seguiu então pelo interior da Jordânia. Fomos a Jerash. Jerash é a cidade romana antiga mais bem preservada, mais do que em qualquer lugar da Itália. Ali tivemos a oportunidade de visitar as ruínas da cidade de Jerash. Essa é a cidade de Jerash, aqui na Jordânia, onde existem as ruínas de uma cidade romana e a cidade romana mais bem preservada que existe hoje no mundo. Estar aqui é um privilégio, ainda mais nessa arena romana, completamente perfeita no sentido de acústica para apresentações musicais, teatrais, etc. Depois da nossa visita em Jerash, a nossa rota nos levou então ao deserto, o deserto de Wadi Rum, no interior da Jordânia. Você deve ter visto essas imagens em filmes como Guerra nas Estrelas, Indiana Jones, o Lawrence da Arábia e muitos outros sucessos de Hollywood foram filmados ali nesse deserto, aonde nós teremos a oportunidade de
passar a noite em tendas dos beduínos e dormir no deserto e acordar com um visual maravilhoso. Provavelmente você já viu essa paisagem em filmes como Guerra nas Estrelas, Perdido em Marte. Esse lugar é incrível. É o deserto de Wadi Rum, na Jordânia. É um privilégio estar aqui. E gostaria de te convidar para vir também. O ano que vem a gente está vindo com a nova turma e um dos lugares que veremos será essa beleza. Após essa noite no deserto maravilhosa, temos um outro destino, ainda na Jordânia, muito famoso, que é a cidade de Petra. Petra é o nosso destino seguinte, após essa noite em Wadi Rum. Petra é famosa, tem uma das 7 maravilhas do mundo, que é a cidade esculpida na pedra. Esse é o Hayat Zayman Hotel, aqui em Petra, na Jordânia. Uma antiga vila de mais de 1000 anos de idade que foi restaurada e transformada num hotel 5 estrelas muito confortável. Essa é a cidade de Petra, uma das 7 maravilhas do mundo, localizada aqui na Jordânia. Depois da nossa visita em Petra, vamos em direção à fronteira com Israel, passando por várias cidades jordanianas, onde é possível ver de dentro do nosso ônibus marcas de guerra, como esse monumento de um MiG que foi de um grande asa jordaniano durante a guerra com Israel. Chegamos então ao Monte Nebo, local próximo à fronteira com Israel e de onde Moisés avistou a terra prometida e ali ele faleceu. No Monte Nebo existe uma igreja muito bonita e de lá você avista o Mar Morto e já Israel, inclusive a cidade antiga de Jericó. O nosso hotel, nessa estadia ali no Mar Morto, tem uma praia privativa onde você pode entrar no Mar Morto. É lógico que você não vai mergulhar porque o Mar Morto é muito denso, né? E você não afunda, mas você flutua no Mar Morto e para quem é vaidoso pode também passar a lama do Mar Morto por todo o corpo. Ela tem propriedades regenerativas, é muito interessante. E aí chegamos então ao Rio Jordão, o local onde Jesus foi batizado, um local importante que temos que visitar, e depois atravessamos a fronteira com Israel. Trocando então de ônibus, nos dirigimos a Jerusalém, e Jerusalém nos acolhe visitando ali seus pontos principais, como a Via Dolorosa, o Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, enfim, aquele tour básico para quem passa por Jerusalém. Em Jerusalém, uma das visitas muito importantes, além de todo esse contexto histórico-religioso, é o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto foi construído em homenagem a 6 milhões de vítimas dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tem os arquivos com os nomes de todos os judeus que foram vitimados. Ao caminhar pelo museu, você percorre cronologicamente a evolução do nazismo na Alemanha, a perseguição aos judeus, a solução final, os campos de concentração, está tudo ali, é arrepiante, a história é impressionante. Mas o local que mais me impressionou no complexo do museu é um anexo em homenagem às crianças que foram mortas. O anexo não é nada mais do que um grande quarto, todo escuro, apenas com pequenas luzes que parecem estrelas, e você percorre um caminho de espelho, onde as luzes são refletidas numa total escuridão que você não enxerga nada,
apenas o brilho dessas pequenas estrelinhas, enquanto uma voz vai falando o nome de cada criança que foi vítima da perseguição aos judeus na Alemanha nazista. Você sai do Museu do Holocausto impressionado, até emotivamente abalado, porque é muito denso o que você vê e o que você escuta ali. Fora de Jerusalém, existe a estrada que nos leva a Tel Aviv. Nessa estrada existem dois museus muito interessantes. Um é o Museu de Latrum, o qual já tem um programa aqui na nossa playlist. Te convido a assisti-la. Para quem gosta de tanques de guerra, é um lugar muito completo. Latrum fica num ponto estratégico, no alto de uma colina que domina essa passagem entre Tel Aviv e Jerusalém. E ali estão mais de 150 tanques históricos, desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, e é possível, na maneira em que os tanques estão dispostos, é possível você ver tudo, você subir no tanque, você observar cada detalhe, tirar fotos do jeito que quiser, enfim, Latrum é um passeio imperdível. Gosta de história, blindados, tanques de guerra, esse lugar é um pequeno paraíso. É a base de Latrum, que fica entre Tel Aviv e Jerusalém, aqui em Israel. A base é um museu ao céu aberto, basicamente. Aqui ocorreram combates durante a Guerra da Independência e outros conflitos, mas hoje ela guarda o memorial desses e de muitos outros conflitos, inclusive da Segunda Guerra Mundial. São dezenas de tanques de guerra, onde você pode ter o acesso, tirar fotos, subir em cima do tanque. Enfim, isso aqui é uma Disneyland. Já no deserto de Negev, em Beersheba, existe o Museu da Força Aérea Israelense, um museu muito bacana. O museu apresenta a história de Israel e as aeronaves e armamentos utilizados nos conflitos em que o país esteve envolvido. O acervo é muito rico, conta com Mirage, Kafir, F-4, F-16, F-15, A-4, além de diversas aeronaves de transporte, helicópteros e alguns mísseis antiaéreos. Enfim, vale a pena conhecer o Museu da Força Aérea Israelense. Após essa visita a Israel, encerramos então a nossa jornada heróica pelo Oriente. Voltamos a Tel Aviv, de Tel Aviv voltamos para Guarulhos, em São Paulo. Enfim, uma jornada riquíssima, tanto na alimentação, as comidas são maravilhosas, os locais históricos, os locais bíblicos e também os locais militares, como vocês viram aí. Vale muito a pena. Estaremos indo em fevereiro de 2022. Todo ano, em fevereiro de 22, 23, 24, eu estou indo levando um grupo de brasileiros para conhecer essas terras maravilhosas. Você está convidado, ok? Se você tem interesse, entre em contato. É possível você programar. Eu quero ir em 22, não, vou poder ir em 2023, 2024. Você pode programar, existem várias formas de pagamento, parcelado, à vista, desconto, etc. Entre em contato conosco, você vai gostar muito, vai amar essa terra maravilhosa. E então, é ou não é uma jornada heróica, épica e maravilhosa? Eu estou esperando o seu contato para que a gente possa garantir o seu lugar numa das próximas jornadas, ok? Espero que você tenha gostado, que tenha viajado conosco. Foi um prazer trazer essas imagens novamente aqui para vocês. Na descrição você tem o link para os programas sobre o Egito, a Jordânia, onde você vai poder ver mais detalhes, tá? Não deixe de assistir. Se inscreva no canal, é importante. Dê o like nesse programa e mande seu comentário. Eu adoro ler seu comentário. Pode mandar. Até a próxima.